Galera, nossa aula sobre casas astrológicas, e antes disso eu vou dar uma palhinha de como a gente vai organizar a partir de agora novos assuntos. A gente estudou os signos primeiro, estudou todos os eixos, e hoje nós vamos estudar as casas, entender o que são as casas, e depois a gente vai estudar os planetas. Mas antes disso da casa e planeta, é legal ter-se uma noção de algo que é básico na astrologia, que é um jeito da gente organizar um primeiro olhar de um mapa de nascimento, que vai incluir esses elementos que nós estamos estudando, signos, planetas e casas. Então vamos imaginar o seguinte, que ser uma pessoa, ser alguém, é uma obra. Nós vamos fazer uma obra, e essa obra ela vai ser sustentada por 4 pilares, 4 alicerces. Esses 4 alicerces são as posições do Sol, da Lua, do ascendente e do meio do céu. Como hoje nós vamos falar sobre exatamente ascendente e meio do céu, estudando casas, daqui a pouquinho vocês vão poder entender melhor o que é cada um deles. Mas para estudar os alicerces, vamos fazer uma aulinha bem genérica, bem ampla, para depois a gente aprofundar cada um deles. Vamos lá, vamos imaginar que a vida é uma viagem. Nós estamos de carro. O Sol é o motorista que dirige o carro. A Lua, a relação do motorista com os passageiros. Então, há elos de afetividade. O ascendente é o carro, é um instrumento da própria viagem, que nos leva para o caminho, e o meio do céu, a estrada. Essa imagem que a dona me fazia é, para mim, a mais perfeita para poder entender muito rapidamente esses 4 pilares. Vamos usar um outro exemplo. O Sol tem a ver com o plano mental, a Lua com o emocional, o ascendente com a maneira de se expressar no mundo e o meio do céu, a forma com que eu vou me realizar nesse mundão aí de fora. Esse é outro jeito. O Sol tem a ver com a consciência, a Lua tem a ver com a sensibilidade, com as emoções, o ascendente com o estilo e um jeito de ser no mundo, e o meio do céu com um caminho que eu vou trilhar para me realizar como um ser social. Então, com essa informação, você já começa a poder aplicar melhor os conceitos que nós vamos estudar daqui para frente. Porque o começo de tudo realmente são os signos. Então, você já tem essa base. Vocês já tiveram todas as aulas necessárias para compreender os 6 eixos, os 12 signos, os elementos, modalidades, polaridades. Agora, a gente pode começar a aplicar já isso. Num estudo de casas, por exemplo, nós vamos relacionar o signo a uma casa astrológica. Quando nós estudarmos planetas, nós vamos relacionar um planeta a um signo astrológico e a uma casa astrológica. Então, essas conexões vão começar a acontecer daqui para frente. E deve acontecer de uma maneira muito fluente, deixa rolar, deixa isso vir devagarinho. Quando vocês se derem conta, uma coisa liga a outra e fica muito fácil de interpretar. Não é difícil mesmo, mas tem que deixar fluir. Então, esse primeiro olhar é até para vocês poderem dizer para alguém: olha só, você tem o Sol em tal signo, a Lua em outro, o ascendente neste e o meio de céu naquele. Com essas 4 informações, apenas de signos, gente, é incrível como nós podemos ter realmente um quadro já bem bacana para a pessoa olhar para ela e dizer assim: nossa, eu tenho contrastes, tenho contradições, ou tenho uma coisa muito forte, reforçada por talvez, vamos dizer, 2 posições dessas no mesmo signo, enfim. Então ali a gente começa a ter um primeiro ponto de partida. Então fica aí a dica. Depois, claro, vai ter uma aula só sobre Sol, só sobre Lua, só sobre o ascendente, que vai ser hoje, só sobre o meio do céu, que vai ser hoje também. Mas, enfim, vamos por partes. Então, vamos começar a falar sobre casas astrológicas. Antes de mais nada, o que é tecnicamente uma casa astrológica? Então, vamos lá. Nós temos
o zodíaco, que é a faixa onde anda o Sol durante o ano. Ele percorre essa faixa, dividida em 12 partes iguais, que são os signos astrológicos, né? É como uma pizza dividido em 12 partes, dividida em 12 partes. Cada signo tem 30 graus. Ok, então está lá o nosso cinturão zodiacal, lá passando, nascendo ali no leste, passando em cima da nossa cabeça, descendo lá no oeste, passando lá embaixo, formando um círculo em torno do planeta, né? Em torno da Terra. Aí o que acontece? Nós temos o horizonte do lugar que nós nascemos. O horizonte onde eu estou agora, onde vocês estão nesse momento. O horizonte, ele vai dividir esse círculo ou abóbada celeste em duas partes iguais. O céu visível e o céu invisível. Se tiver de dia, por exemplo, eu vou ver no céu visível o Sol. Podem estar alguns planetas no céu visível, mas eu não vou vê-los fisicamente, porque o céu está iluminado pelo Sol. Mas temos planetas acima do horizonte. À noite, nós veremos um céu estrelado, com as estrelas chamadas fixas, e podemos ter um que outro planeta na parte visível do céu, que está escura. Então é só para entender que o horizonte realmente nos divide em dois mundos. Aquele que eu vejo acima do horizonte, aquele que eu não vejo abaixo do horizonte. Uma outra linha vai dividir o nosso cosmos, a nossa esfera celeste, em duas partes. É o meridiano. O meridiano é uma linha imaginária, diferente do horizonte, que eu enxergo o meu horizonte. A linha é uma linha imaginária marcada pela posição onde o Sol passa ao meio-dia, meridiano. Por isso que tem AM, PM ou AM, PM, anti-meridian, pós-meridian, antes do meio-dia, pós-meio-dia. Isso divide o nosso dia naquelas 12 horas antes do meio-dia e as 12 horas pós-meio-dia. Esse meridiano vai dividir, então, o nosso universo em leste de um lado e oeste do outro. O leste, onde nascem todos os astros, oeste onde eles descem, onde eles morrem no final do dia, né? Do dia claro, né? Bom, então com essas coordenadas nós temos o local onde a pessoa nasceu e um modo como o céu se constituía pelo olhar de um observador, ok? Então temos aí já o nosso cinturão zodiacal dividido em 4 partes iguais. A linha do horizonte no leste tem o nome de ascendente, aquele ponto que vai furar lá no infinito, ou que fura a nossa imaginária esfera celeste, onde nasce o Sol, onde nasce a Lua, onde nascem as estrelas, obviamente quando as estrelas nascem à noite, mas onde nascem as estrelas, isso é no leste. Nós temos ali uma coisa chamada ascendente. Ascendente porque tudo sobe, ascende, sobe num determinado local do nosso ponto visual, que é no leste. No oeste nós temos um ponto chamado descendente. Fácil assim, onde descem os astros, onde o Sol desce no final da tarde, onde a Lua desce, onde os astros descem. Então nós temos um lado onde tudo nasce, um lado onde tudo morre. Isso para nós em astrologia é ponto definitivo para uma análise. Não tem como você fazer qualquer análise de mapa astrológico sem esses pontos, o ascendente e o descendente. O cálculo do ascendente depende da precisão da hora de nascimento. Aí vem eu acho que a primeira encrenca da gente na hora de analisar o mapa. Atualmente, as crianças, a grande maioria que nasce, que tem vamos dizer, a possibilidade de nascer em clínicas, em hospitais, elas já nascem com uma informação dentro da própria sala de parto da hora do nascimento delas.
Mas antigamente não tinha essa parada. Um pai ou alguém registrava a criança, inventava às vezes uma hora, sei lá que horas nasceu. Nasceu de dia, então põe lá meio-dia, uma hora afetiva. Ou nasceu em torno de tal hora. A precisão do ascendente é fundamental para a gente fazer astrologia. Não é que você não vá poder analisar um mapa se não tiver uma hora absolutamente precisa, mas se tiver dúvida, nós temos um problema pela frente. Um problema resolvível, na grande maioria das vezes, mas temos um primeiro problema. Então, é preciso que vocês se certifiquem, na hora de fazer um mapa, que a pessoa está de posse de algo muito próximo do que teria sido o momento que ela respirou pela primeira vez. Isso eu sempre falo, já falei, que a respiração, falei até numa outra aula, que a respiração é o momento que nós vamos comungar, que nós vamos participar da comunidade, né, do planeta. O ar que passa no pulmão de todo mundo vai passar no nosso pulmão. É a nossa primeira troca. Então, esse momento que a criança respira é o momento que marca a hora do nascimento, e aí nós teremos o grau do signo que estava nascendo no horizonte na hora que ela nasceu. Então, ela corta o horizonte. Agora, olha a importância da precisão de hora. Primeiro porque, para uma pessoa que está no final de um signo, começo de outro, ela pode realmente ficar numa dúvida muito grande se ela fizer questão absoluta de saber qual é o signo ascendente dela, e isso acho que é válido, né? A gente quer saber, é aquário, é peixes, enfim. Então, essa precisão, ela vai me ajudar a, mesmo que esses signos se misturem, a ela saber se é um ou outro signo. Segunda coisa importante, o horizonte ou o ascendente, ele vai mudar de grau, vai andar 1 grau a cada 4 minutos de tempo. Isso numa outra técnica muito avançada, chamada direções, que é uma técnica que se usa para fazer projeções, para estudar o fluxo da nossa vida num determinado momento. A cada 4 minutos de erro ou a cada grau no ascendente, nós vamos ter, para algumas projeções, que dependem da hora, um erro de 1 ano. Então, vocês imaginam, se a hora está errada, 20 minutos, são anos de erro. Então, se a projeção é que daqui a 2 anos nós iríamos passar por uma mudança radical, preparando aquela pessoa para viver essa grande revolução na vida, isso só acontece 5 anos depois. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para também não afirmar, gente, não. Você vai falar, olha, segundo a hora que você me deu, se ela estiver certa, a ideia é que isso aconteça em torno desse período. Agora, se tiver erro, você até mesmo vai constatar, porque não está batendo. Então, vai bater um tempo depois, vai bater um tempo antes, eu vou saber se você respirou antes, se você respirou depois. Então, isso é um ponto de partida para a gente. O meio do céu vai acontecer a mesma coisa, que é a projeção do meridiano, vai se chamar meio do céu, e aquilo que está lá embaixo, que é o ponto da meia-noite, vai se chamar de fundo do céu. Tanto o meio do céu quanto o fundo do céu, que é uma linha, quanto o ascendente e descendente, que é outra linha, eles têm uma sensibilidade enorme ao passar do tempo, ao passar dos minutos. Então, tentem, de fato, extrair daquela pessoa, ou até da vida de vocês mesmos, da mãe, da avó, do tio, de quem esteve lá perto na hora do parto, um horário certo para a gente poder ter um pouco mais de segurança nesse cálculo. Agora, e se não tiver? A questão é a seguinte, se a pessoa tem, no meu caso, como eu vejo, se a pessoa tem uma proximidade, nasceu entre 10 da manhã e meio-dia, vamos assim dizer, ou nasceu pela parte da manhã, nasceu de madrugada, uma pessoa bem já tarimbada em termos de prática astrológica, um astrólogo já com bastante prática, ele tem como chegar, talvez, a essa hora de nascimento. Digo talvez porque a gente nunca vai ter certeza absoluta. Desculpa, não tem como. Não, juro para você que você nasceu tal hora. Não dá. Mas nós podemos chegar muito próximo
a certeza, muito próximo, a certeza de que a hora é mais para cá ou mais para lá. Isso através de uma técnica. Um bom astrólogo pode, com as perguntas que você fará para esse cliente ou para essa pessoa, né, sobre o que aconteceu na vida dela, sobre os fatos que marcaram, e correlacionando aqueles pontos que mexem com o ascendente ou com o meio do céu, que vão ser fundamentais na história dela, coincidindo ou não com aquela data, nós podemos então imaginar que a pessoa nasceu não entre 10 e 11, nasceu 10 e 23, por exemplo. Então você vai investigando, demora, a maioria das vezes demora, é um trabalho bem minucioso de pesquisa mesmo, você vai investigar naquela história se aquilo que aconteceu, que marcou, bate com as chamadas projeções ou previsões, que vocês quiserem chamar assim. Então, há soluções, não é que não vá acontecer de não poder fazer o mapa, não vai acontecer. Não, a gente pode fazer o mapa desde que esse trabalho seja feito, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu acho que vale a pena consultar um bom astrólogo para saber do resultado disso. Então, é um segundo ponto. Voltando à história do meridiano. O meridiano é o ponto mais alto do céu, pensando aquilo que está acima da nossa cabeça, é como um topo de uma montanha, é o lugar onde nós projetamos os nossos ideais, e o fundo do céu, aquilo está lá embaixo, no ponto mais enraizado do nosso mapa. Bom, então vamos lá. Tem o horizonte e tem o meridiano. A princípio, o horizonte meridiano o horizonte meridiano não precisa estar num ângulo reto, formando 90 graus entre uma linha e outra. Isso, a inclinação do meridiano, ou seja, do meio do céu e fundo do céu, em relação ao horizonte ascendente e descendente, vai depender do local que a pessoa nasceu. Isso já é mais astronomia. Então, quem se interessa, é bom ter um estudo paralelo de astronomia para poder entender que se essa linha ela pode ser mais inclinada em determinadas latitudes ou determinadas épocas do ano ou ser mais quase chegando ao ângulo reto. Em latitudes tropicais, que é a maioria não, mas é caso de boa parte do Brasil, nós temos isso mais ou menos equilibrado. A gente não tem grandes distorções entre o horizonte e o meridiano, pensando nesse ângulo reto, nessa cruz. Mesmo assim, mesmo que ele seja inclinado, até bem inclinado, nós vamos chamar essa relação entre a linha do horizonte e do meridiano de cruz do nosso mapa. É a cruz que nós levamos na vida, é a cruz que marca a nossa presença nesse planeta, porque eles são as coordenadas do lugar que eu nasci. É o ponto de onde eu observo tudo, e isso no mapa vai determinar absolutamente uma análise baseada na realidade. Quando se fala de linha do horizonte, fala-se de espaço, o espaço que está acima do meu plano horizontal e o espaço que está abaixo dele. Quando se fala de meridiano, leste e oeste, nós falamos de tempo. Então vamos lá, o ascendente e o descendente têm relação com a nossa dimensão espacial, com a consciência de espaço, e o meridiano com a nossa percepção do tempo. Espaço e tempo é o que define a nossa realidade no planeta. Então vocês veem a importância que é esse eixo, né, que a gente chama até de um eixo cartesiano. Estamos com os bichinhos se mexendo aqui dentro, os cachorros, como vocês já acompanham, mas enfim, esse eixo chamado cartesiano, e que vai definir uma série de coisas importantes na nossa análise astrológica, análise da vida, das potências. Bom, a partir da linha do horizonte e do meridiano, nós vamos subdividir cada quadrante em 3, totalizando então 12 partes. O que é interessante é que, mesmo que isso seja semelhante aos signos, que são 12 partes
também do zodíaco, nós temos nas casas diferentes tamanhos das casas. As casas não são necessariamente iguais. Os signos não, todos os signos têm 30 graus de distância, né, angular. As casas não, uma pode ter 45, outra pode ter 10, pode ter 15, mais uma vez, dependendo da época do ano e da estação, época do ano e do local que a pessoa nasceu, da latitude principalmente, nós podemos ter casas mais parecidas, praticamente iguais, e outros casos bem distorcidos. De qualquer maneira, cada casa tem um significado. Então vamos lá, a gente dividiu o mapa em 4 partes, em 4 quadrantes, baseadas nessa cruz. Depois nós então ampliamos essa análise para trabalhar com 12 setores, 3 a cada quadrante. Com 12 setores, nós vamos entender o que é o significado das casas. Tem a cruz do mapa e depois essa subdivisão de cada quadrante em 3 e passa a ter um outro significado. Cada um tem um tamanho, mas o valor delas é exatamente o mesmo em termos de experiência. Isso é super importante. As casas astrológicas vão ser os setores, vão ser o cenário onde as coisas acontecem. Voltando, o signo é energia disponível, é o modo, é a qualidade da energia que eu disponho para viver, fazer, sentir, pensar. E as casas astrológicas vão ser os setores da minha vida, onde essas energias vão operar, vão se realizar. Então, só como exemplo, quando a gente fala de estudos, né? A escola, a faculdade, quando se fala da nossa casa, da família, de um casamento, de um namoro, da grana, de uma prática espiritual, nós estamos falando das nossas experiências na vida, os setores onde você vai colocar suas emoções, suas ideias, sua criatividade, sua vontade, seu desejo. Essas são as casas astrológicas. Então fica muito claro para a gente de que a casa funciona como um elemento de total importância em decisões da nossa vida, no entender como se relacionar melhor com aquele setor, com aquele cenário. Então vocês imaginam, evidentemente, a importância do signo enquanto aquilo que eu tenho disponível e a importância então das casas, que é aonde que eu vou usar essa energia disponível. Então já ficou mais claro para a gente a importância pragmática do que são as casas astrológicas. Então vamos começar hoje estudando o eixo do horizonte do meridiano. Eu quero começar por ele exatamente pelo motivo que eu dei lá no início da aula, que são aqueles 4 pilares. Então eu poderia começar a aula dando a primeira casa e 7ª casa, depois 2ª casa e 8ª casa, falando em eixos, mas eu escolhi da primeira e 7ª, ou seja, o ascendente e o descendente, o fundo do céu, o meio do céu, para dar conta já para vocês daqueles 4 pilares. Então vamos lá. A primeira casa, ela começa com o ascendente. O ascendente é o início da primeira casa. O descendente corresponde à casa oposta, que é o início da 7ª casa. O fundo do céu é o começo, é a ponta da 4ª casa, e o meio do céu, lá em cima, é o começo, é a ponta da casa 10. Então, os 4 setores, que nós chamamos de setores angulares, é um nome que se usa, correspondem ao ascendente, ao fundo do céu, ao descendente, ao meio do céu. Primeira, 4ª, 7ª e 10ª casa. Vamos lá a fazer uma correlação. Não são 12 signos? São. Não são 12 casas? Também são. Há uma ligação simbólica de significado entre uma coisa e outra? Evidentemente, existe. A primeira casa corresponde simbolicamente à força de Áries. Na prática, aquilo que nós vivemos na primeira casa, ou corresponde ao ascendente, tem a ver com o signo de Áries. Então, a 4ª casa,
ela vai corresponder aos valores do quarto signo, que é o signo de Câncer, e assim por diante. Então vamos fazer uma correlação direta. Primeira casa correlaciona-se, não é igual ao signo de Áries. A segunda de Touro, a terceira de Gêmeos, a quarta de Câncer, quinta de Leão, sexta de Virgem, sétima de Libra, oitava de Escorpião, nona de Sagitário, décima de Capricórnio, 11ª de Aquário e 12ª casa, finalmente, de Peixes. É importante entender esta correlação, porque quando vocês forem tratar de um determinado assunto, um assunto, por exemplo, de quarta casa, vocês vão fazer também uma conexão com tudo que no mapa tiver relação com o signo de Câncer. Aí a análise fica show de bola. Não é uma coisa só, quarta casa quer dizer isso, não. É a quarta casa, mais o signo que corresponde e mais depois ainda, que nós não falamos, né, ainda nesse ciclo do curso, os planetas que têm a ver com este elemento ou com esse signo. Então, só para ficar muito claro, o signo e a casa, ele não é a mesma coisa. É até um erro de muitos estudantes, estudiosos, de achar que tanto faz o Sol está em Áries ou o Sol está na primeira casa. Não tanto faz. São bem diferentes esses valores, nós vamos estudar cada uma dessas posições e vocês vão entender então as diferenças. Mas as correlações, elas são realmente muito importantes.